No deles e delas, o presidente regional do PMDB, Jorge Pisciani, e o nosso Sérgio Clark fez uma pergunta a respeito da juventude do PMDB. Como é que está sendo a integração da juventude no nosso partido? Você deixou pendente aqui a pergunta. Não, vou... Joel, Ele vai complementar também a do Joel Costa. Né? Olha, o Alda, o Leleco, o Joel e o Sérgio fizeram duas perguntas que para mim são muito importantes, que tem sido tarefa diária minha, que é a organização partidária. Um partido, para ser forte, precisa ter seus movimentos sociais pujantes. A juventude talvez seja essa força viva, né? Ela é presidida pelo Marco Antônio Cabral, bem presidida, presente, tirado o tempo que ele tem se dedicado aos estudos na PUC e ao trabalho, o Marco Antônio está presente quase todos os dias da semana na sede do PMDB. A juventude cresceu muito, nós preparamos o Marco Antônio para presidir a juventude nacional do PMDB. Eu acho que vai ser um passo natural. Ele hoje já ocupa uma liderança nacional na juventude do PMDB, que é forte. A juventude do Rio, pela primeira vez, faz um membro da diretoria da UNE, se insere no movimento estudantil, nos movimentos populares, tem uma forte ligação agora com o movimento das mulheres, tem uma forte interação com o movimento de artistas do PMDB, com o movimento negro, com o movimento sindical. Agora foi criado o movimento comunitário, tudo isso, Joel, dentro dessa visão de organização partidária. Não adianta ter um partido cartorial, onde você tem os membros lá naquela cidade, os políticos de maior densidade eleitoral, se você não tiver a sociedade civil de uma forma ou outra se organizando no partido. O PMDB é o partido que tem o maior número de filiados no país. Mas sem se reunir, sem debater, né? Quem vai à sede hoje do PMDB verifica isso. Nós reativamos a Fundação Ulisses Guimarães, que é a nossa fundação de estudos. Hoje estamos desenvolvendo 4 cursos, né, que estão sendo dados, que é presidido pelo Amaury Cardoso, a Fundação Ulisses Guimarães. Recebemos agora recentemente o professor José Luiz Niemeyer, do IPMEC, na área de política internacional, se filiando ao partido, está lá contribuindo. Está lá Geraldo Tadeu, venha para o PMDB, vai contribuir com o Estado do Rio de Janeiro, com o Brasil, defendendo teses, formulando. Tudo isso é que dá força ao partido. Hoje eu sinto o PMDB muito mais forte. Quem vai à sede do PMDB verifica que há movimento, que tem pessoas lá em todas as salas discutindo, debatendo, mesas de debate, reuniões mais densas. Temos também, nesse momento, utilizado o auditório para mostrar as pesquisas qualitativas e qualificando mais quadros, além dos cursos de formação política que a Fundação Ulisses Guimarães tem dado. Presidente, eu vou lhe fazer uma pergunta que está preocupando, eu acho que a todos nós. O Senado decidiu rasgar a Carta Magna do país e impingiu uma derrota terrível para o Estado do Rio de Janeiro, que foi o assunto dos royalties. Nós perdemos e nós vamos ter graves e graves prejuízos com isso. Nós vamos ter agora as eleições e a Câmara Federal certamente vai ser, enfim, vai se juntar ao Senado, repetindo a mesma coisa, e nós teremos a nossa presidenta que pode vetar ou não. O senhor acha que ela vai vetar? O senhor acha que essas decisões de que forma vão influenciar essas eleições que vão acontecer agora em 2012 e 2014? Paula, posso pegar uma caroninha na Com sua pergunta? certeza. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. Aproveitando, presidente, a sua grande experiência parlamentar, você tem 20 anos como parlamentar, né, é conhecido pela sua capacidade de articulação. Esse imbróglio todo dos royalties, o que na sua opinião faltou? Se o senhor fosse parlamentar, tivesse ali à frente, o que o senhor mudaria no rumo dessa prosa para tentar chegar num acordo? Boa pergunta. Olha, doutor Alda, doutor Geraldo Tadeu, eu diria o seguinte: essa é uma questão grave, porque ela atenta contra a federação, contra o Estado federativo, contra o Pacto Federativo. Nos cabe respeitar a decisão do Senado. Todos sabem que o parlamento é quórum. Você tem que ter a capacidade de sair do dissenso para o consenso possível. Isso é que é o jogo político, Geraldo Tadeu. Quando você não tem maioria, você tem que construir a maioria, né? Ainda que perdendo, ainda que consensuando de forma
a que todos os agentes envolvidos se sentam contemplados. Eu acho que nós perdemos um pouco de tempo quando faltou maturidade, né? Muito embora há, nesse momento, uma ação extraordinária do senador Dornelles no Senado e, especificamente, da nossa bancada federal, né? Há uma sensibilidade do presidente da Câmara, do Marcos Maia, em transformar numa comissão especial para que você tenha 40 sessões a discutir esse tema, ou seja, baixar a bola e discutir isso em termos de um Brasil grande, de um Brasil que avança, de um Brasil que cresce, de um Brasil que distribui renda, de um Brasil que melhora a vida das pessoas. Dentro disso, eu enxergo que não é razoável. Quer dizer, o governo federal, o presidente Lula, mudou de concessão para partilha. Quem deu a partida nesta grande confusão foi o governo federal, né? E não fez o dever de casa, que era discutir isso dentro de uma reforma tributária consistente, de uma reforma tributária que compreendesse o seguinte: o que ocorre nesse tema? O Rio de Janeiro perde com a Lei Candir, porque é exportador. São Paulo perde. O Rio de Janeiro perde uma imensidão com a imunidade tributária, que não é nem isenção, está acima da isenção no ICMS do petróleo, dos seus derivados e também da energia elétrica, que somos autossuficientes. São Paulo ganha muito. São Paulo tem o álcool tributado, tributa internamente a gasolina que nós mandamos, seja como óleo bruto ou já refinado, na operação interna, e nada nos paga por isso. Há uma transferência de renda, sobretudo para São Paulo. São Paulo perde nos royalties, com mudança de concessão para partilha, mas compensa no ICMS, tanto de energia quanto de petróleo. E energia perde mais Minas e perde mais Paraná, com Furnas de Itaipu. Mas o Rio de Janeiro perde em todas as etapas. Não tem nenhuma compensação. O Rio de Janeiro perde no álcool, na importação do álcool, que é tributado. Como é que duas fontes de energia, que inclusive você mistura, né? O mesmo legislador tributa uma e dá imunidade à outra. Então é preciso, o Fundo de Participação dos Estados, que o Supremo já reconheceu inconstitucional e que tem validade até 2012. Por que não resolver esta questão? O Rio de Janeiro é o estado que, do ponto de vista per capita, mais perde, contribui com o imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, contribuição sobre o lucro líquido IPI, de uma forma generosíssima com o país, e o retorno é mínimo. Estados como Pernambuco ganham 12 vezes mais per capita que o Rio de Janeiro. Ora, como é que você quer agora tirar os royalties se você não compensa no ICMS, se você não resolve aquilo que já é inconstitucional do FPE? Então, tudo isso, evidentemente, que eu espero que a nossa bancada no Senado e a nossa bancada na Câmara, ainda que minoritária, saibam sair do dissenso para o consenso. Eu nada mais fiz ao longo dos anos. O Pisciani presidia bem a Alerj. Eu presidia porque eu conversava com as pessoas. Eu respeitava cada voto. Voto é tudo igual. Bem importante, então, é sair do dissenso para o consenso. Eu repetia isso constantemente. Então, aproveitando a sua experiência e sem querer ser advogado do diabo, mas em algum momento o Rio de Janeiro, a bancada federal, comeu uma mosca, né? Estava sendo feita uma articulação em que o Estado perderia muito e houve uma pouca capacidade de reação, e quando ela veio, talvez tenha sido tardiamente. Como se movimentar agora para, se não conseguir reverter, pelo menos garantir uma política de redução de danos, né? Porque tem municípios inteiros que dependem dos royalties. Sem eles, são prefeituras que podem quebrar, né? E o senhor estava agora mencionando o poder de articulação dentro da Alerj. Que conselho daria ou como opina que deve ser uma reação lá em Brasília para tentar reduzir esse dano, que é grande? Bom, vou ter que dar outra paradinha aqui para a gente ver os comerciais, mas eu vou mandar uma mensagem da Capemisa. Você sabia que a segurança é um dos maiores desejos de todas as pessoas. É simples de entender porque, por apenas R$ 6,90 por mês, você adquire o seguro de vida e a tranquilidade para você e sua família curtirem a vida ainda bem melhor. Capemisa está com você em todos os momentos, em qualquer ponto do país. É só ligar 0800 723 7070. 0800 723 7070. As pessoas são seguras e mais felizes com a Capemisa. Nós vamos rápido intervalo, voltamos já já com o Dr. Jorge Pisciani. Até já.
A Flávia agora vai fazer um resumo da sua pergunta ao nosso Jorge Pisciani. Presidente, como reverter esse prejuízo dos royalties agora, contando com uma articulação da bancada federal e do Senado, né? Prejuízo a gente já tem. Como reduzir esse dano? Olha, eu acho que o assunto está mais maduro. Acho que a bancada nossa na Câmara está se saindo muito bem. Consagrado essa posição do presidente da Câmara, do deputado Marcos Maia, de criar uma comissão especial para, durante 40 sessões legislativas, debater esse tema, é tempo suficiente para que todos os agentes sentem à mesa. O próprio governo federal, através da presidenta Dilma, compreenda a gravidade dessa situação em termos de rompimento do Pacto Federativo. O governador Sérgio Cabral já está mais amadurecido, tratando menos emocionalmente esse tema, sabe da gravidade, vai mobilizar a população, mas está interagindo, tem feito reuniões permanentes com a bancada da Câmara Federal e do Senado, que não vinha fazendo em tempos anteriores. Isso é muito importante. Por outro lado, os próprios governadores de outros estados estão vendo que não dá para fazer uma política de terra arrasada. Não é destruindo o Rio, até porque o Rio é a essência do povo brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos capixabas, baianos, paraenses, paranaenses, né, paulistas, mineiros. O Rio é de todos. Não é falindo o Rio, criando uma situação de insegurança institucional, rompendo contratos. Isso não é bom para a democracia, não é bom para o Brasil que cresce, não gera respeitabilidade no exterior. Nós estamos num momento em que o presidente Lula fez uma política externa que gerou credibilidade ao Brasil, né? Nós resgatamos bandeiras, o Joel, que conhece tão bem essa questão econômica, sabemos que nós resgatamos, nós somos respeitados no mundo todo e não podemos perder isso numa luta interna, né? Não há que se discutir aqui o separatismo, dizer o seguinte: então o Rio de Janeiro se separa do Brasil e vai ser um estado independente, vai ser um novo país, um país rico em petróleo, um país rico pela sua população, pela sua tradição, pela sua cultura. Não é isso que nós queremos contribuir com o Brasil. Contribuir com o Brasil é respeitar o Pacto Federativo. Será que também o fato de que nós vamos rever as regras de distribuição de recursos para os estados no âmbito do Fundo de Participação dos Estados em 2012, isso não pode também ser taticamente uma forma de tentar equacionar a questão da distribuição? Pois é, eu acho que mais do que isso, mais do que pode, deve. Eu acho que o Fundo de Participação dos Estados, ele é formado na razão inversa à sua distribuição da capacidade de gerar riqueza, o que eu acho justo, né? Apesar do Supremo ter considerado inconstitucional, eu acho que aqueles estados mais ricos devem transferir renda para os menos ricos, para que você tenha um equilíbrio nacional. Nós queremos isso, nós queremos o Nordeste forte, nós queremos o Norte forte, o Centro-Oeste forte, mas não queremos o empobrecimento de Minas, ou do Rio, ou de São Paulo, né? Presidente, as filiações partidárias visando as eleições de 2012 foram encerradas agora em outubro. E a Câmara dobrou, a Câmara Municipal dobrou. Vários políticos foram para o PMDB. A que se deve isso? O que a senhora acha que todos estão querendo tanto ir para o PMDB? Eu acho que é a força do prefeito Eduardo Paes, a extraordinária gestão que ele vem fazendo frente à Prefeitura do Rio, um prefeito presente, um prefeito que 6 horas da manhã está no gabinete, um prefeito que recebe as pessoas, recebe as lideranças políticas, empresariais, comunitárias, recebe a sociedade civil de uma forma geral, cobra dos seus secretários, dos seus auxiliares e está presente nos finais de semana na rua numa agenda muito intensa. Os vereadores têm participação, vê que precisam realmente... se sentem bem e querem essa continuidade. Nós tivemos sucesso, nós recebemos grandes quadros, como a Patrícia Morim, e de outros que não têm mandato, vocês vão ver grande surpresa na chapa do PMDB.